Bom dia, turma. Começamos um novo bimestre. Começamos agora um módulo 4 e o nosso primeiro capítulo é sobre a Guerra Fria. No bimestre passado, estudamos sobre a ditadura militar. Mas, para relembrar, no segundo bimestre, nós estudamos a Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer no mundo, né? Vai acontecer aí uma divisão do mundo entre dois blocos econômicos, o socialismo e o capitalismo. Isso se denominou aí Guerra Fria, né? E a gente tem uma imagem aqui. Que imagem é essa, né? Essa é a imagem do símbolo da Guerra Fria, né? O símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim. Essa imagem é uma imagem de 2018, mas o muro, ele caiu, vamos dizer assim, né? Ele caiu em 1989. Mas aí vocês me perguntam, por que então esse muro ainda está aí, né? Esse muro ficou, né, uma parte do muro em pé para que fosse feito aí um memorial, né, para os turistas verem a história daquele país. Tanto que na legenda tem aí, ó, turistas visitando o Muro de Berlim na Alemanha, né, em 2018. Então, o Muro de Berlim é o símbolo maior aí da Guerra Fria. A gente vai entender por quê durante esse capítulo. Então, o que está dizendo aí nessa página, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu de acordo com dois sistemas sociais e seus respectivos posicionamentos ideológicos, que é a ideologia capitalista e a ideologia socialista. Então, o Muro de Berlim, construído na Alemanha, representou materialmente essa divisão e foi um dos seus principais símbolos da Guerra Fria. Neste capítulo, vamos conhecer mais detalhes desse contexto histórico. Então, vamos para a página aí 276 para continuar a conhecer aí a Guerra Fria. Então, agora a gente vai ver aí, né, essas disputas no pós-guerra. Que disputas são essas, né? No final da Segunda Guerra Mundial, a gente já sabe como acabou. Foi aqueles ataques de bombas atômicas às duas cidades japonesas, né? Hiroshima e Nagasaki. Com isso, a Segunda Guerra Mundial acaba. Mas essa demonstração de poder americana, né, vai fazer com que aí os Estados Unidos se torne uma potência capitalista de um lado. Isso foi uma demonstração de poder para a União Soviética, porque a União Soviética ela vai aí surgir como uma potência socialista. Então, essas são as disputas no pós-guerra. Isto é a Guerra Fria, né? Vamos ver as características principais do capitalismo. Então, eu sublinhei aqui as características principais. Vocês podem sublinhar também, né? Então, no capitalismo, a gente tem aí uma propriedade privada, a gente tem aí os meios de produção, aonde é de uma pessoa só, né? As ferramentas, as máquinas, as fábricas têm um dono. Esse dono busca por lucros, né? Ele quer aí acumular capital. E também defende um livre mercado, né? Uma livre concorrência e estimula o consumismo. Para isso tudo acontecer, né, precisa ser assim, ó, menor intervenção possível do governo na economia. Então, o governo, o Estado, o governo federal, né, os comandantes que foram eleitos aí pelo povo, nesse capitalismo democrático, não é aconselhável estar intervindo nessa economia, né? A economia é privada. E aí, os Estados Unidos é o líder desse capitalismo no mundo e os países da Europa Ocidental.
Então, a gente tem um cartaz aqui, né? O socialismo representava a destruição da sociedade. Ao lado, o cartaz da propaganda dos Estados Unidos contra o socialismo, lá em meados do século XX. Então, essas são as características do capitalismo. É o que a gente vive no nosso país, né? A gente tem aí o capitalismo, incentivo ao consumo, propriedade privada. Você quiser ter seu negócio, você pode ter, independente do governo, né? Não há interferência do governo. Agora, o socialismo. O socialismo é um sistema também socioeconômico, mas ele é baseado na posse coletiva nos meios de produção. Se no capitalismo a gente tem uma indústria, uma ferramenta, as fábricas que tem apenas um dono, aqui não, aqui é posse coletiva, né? Aquela fábrica pertence aos trabalhadores. O trabalho não busca o lucro, mas o quê? Mas a manutenção da coletividade, quer dizer, a manutenção de todos no seu trabalho, né? A economia é regida pelo Estado. Então, é o Estado aí que vai estipular os salários e o aspecto das produções de bens e serviços. Então, percebam que está uma grande diferença. E isso a gente tem a União Soviética e os países do chamado leste europeu, que estão unidos aí à União Soviética. Ao lado a gente tem um cartaz aí da propaganda nazista da União Soviética. O capitalismo era geralmente representado como um monstro, né? Que tá abaixo está um monstro capitalista, né? Então vamos para outra página, 276. Agora a gente já sabe aí o que é 277, né? Agora a gente já sabe o que as características principais do capitalismo e do socialismo e vamos ver aí essa Guerra Fria. Por que esse nome, né? Por que Guerra Fria? Porque é uma guerra, né? Essa disputa por regiões, por hegemonia mundial, aí liderada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, vai gerar aí alguns embates ideológicos, políticos e econômicos entre esses países, né? Que vai se chamar aí Guerra Fria. E o que é uma ideologia, né? É o conjunto de ideias e valores que condiciona as relações sociais. Pode ser entendido também como uma visão do mundo da determinada sociedade. A ideologia apresenta um âmbito prático, pode ser geradora de ações e de movimentos sociais ou políticos, por exemplo. Então, por que Guerra Fria? Esse nome foi dado porque não houve um conflito militar direto entre essas potências, né? Não houve, como a gente sabe, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um enfrentamento de exércitos, né? Uma dominação de territórios a partir de invasões do seu exército. Não houve isso. Guerra Fria, não houve um conflito militar direto, né? Então, a Segunda Guerra Mundial aí vai deixar países europeus bem debilitados economicamente, né? E isso aí, eles vão ficar num papel secundário. Por isso que a gente tem aí o domínio americano e o domínio soviético. A Europa, nesse momento aí, ela não está no cenário econômico internacional, não tem nenhuma dominação, né? Então, Winston Churchill fez um alerta à comunidade internacional sobre os perigos de uma possível dominação soviética e um avanço do socialismo no mundo. O socialismo, desde a Revolução Russa, é uma ameaça. Ele foi aí esquecido, não, ele foi deixado um pouquinho de lado no momento da guerra porque tinha um inimigo comum, que era o nazismo. Mas agora que isso já foi resolvido, né? A gente tem aí o inimigo comum, um inimigo maior que é o socialismo. Então a gente tem aqui representantes dos países europeus, da União Soviética e também dos Estados Unidos numa conferência que ocorreu na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. O que fazer com a Alemanha, né? Depois da Segunda Guerra Mundial? Então, a Alemanha, a gente vai ver daqui a pouco, né? Ela foi aí tomada por esses homens, por essas potências que ganharam a guerra, aquela aliança que ganhou a guerra, né? Então, vamos lá. Continuando a falar sobre a Guerra Fria, né? Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos
pós Segunda Guerra Mundial. Então ele vai definir aí orientações políticas para conter ou frear, como está escrito na nossa apostila, né, o avanço do socialismo em outros países. Isso se chama Doutrina Truman, que é o sobrenome dele. Né? Então, essa doutrina aí vai ter estratégias políticas para auxiliar os países europeus para a manutenção do regime capitalista, né, diante dos avanços soviéticos, para continuar sendo capitalista, não se deixar envolver pelo regime socialista. Né? Então, alguns estudiosos consideram essa doutrina Truman aí como o marco inicial da Guerra Fria, né, onde contém aí as medidas contra o avanço do socialismo no mundo pós-guerra. Vamos virar a página, por favor. Na outra página, a gente tem o mundo polarizado. Polarizado é um mundo dividido. Essa doutrina Truman aí, né, vai instituir aí políticas de apoio a blocos capitalistas europeus, né? E aí vão ser criado aí esse acordo conhecido como OTAN, ou Organizações do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização, até hoje, ela está aí presente no mundo, né? Então, esse acordo reunia países capitalistas, incluindo a Alemanha Ocidental, que pretendiam se unir militar e economicamente para frear o avanço socialista. Então, por enquanto, a gente está falando só do capitalismo, né? O capitalismo está trabalhando para que os países europeus não se envolvam no socialismo. Por outro lado, aí em contrapartida, a União Soviética começa a se organizar também, né? Porque a União Soviética não quer perder suas áreas de influência. Então, organiza aí o Pacto de Varsóvia, né? Que vai unir os países do leste europeu, de inclinação socialista, como eu havia falado lá mais para trás um pouco, né? Que países são esses? Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Reparem que a Alemanha, eu havia falado que foi dividida pelos vencedores da guerra. Então, a Alemanha Ocidental, ela vai ficar com uma economia capitalista e a Alemanha Oriental vai ficar com uma economia socialista. Então, a Guerra Fria foi marcada pela polarização do mundo em duas frentes, né? Pela divisão em duas frentes. Aqueles que receberam influência do bloco capitalista e os que eram influenciados pelo bloco socialista. Vamos ver o mapa aqui, né? Então, a gente tem aí os Estados Unidos e os aliados são os verdes, os países alinhados com os Estados Unidos o verde mais claro, inclusive o Brasil. A gente viu aqui que a ditadura militar, ela vai aí chegar no Brasil depois da tentativa de João Goulart querer implantar um socialismo aqui, né? Então, estamos nesse momento no mundo. Então, qualquer coisa que o país faça para uma tendência ao contrário da sua área de influência, é arriscado o país que lidera essa ideologia intervir. Foi o que aconteceu no Brasil, né? Os Estados Unidos, o Brasil, a área de influência capitalista, liderado aí pelos Estados Unidos, tentou fazer medidas socialistas e aí os Estados Unidos apoiam aí as ditaduras, né? E aqui ao lado a gente tem a União Soviética de laranja e de rosa os países que estão aí junto com o socialismo. A gente pode pensar que o capitalismo está ganhando, né? Nesse sentido aí. Então, de acordo com a área de influência, né, os Estados Unidos e a União Soviética decidiam os locais das suas bases militares, como funcionariam seus acordos econômicos e suas políticas de interferência internacionais. Reparem aqui que Cuba tá rosinha, mas está muito pequena. Nicarágua também está rosinha, mas está muito pequena. Se a União Soviética quisesse colocar uma base militar aqui em Cuba, do ladinho dos Estados Unidos, ela ia fazer. Se os Estados Unidos quisesse colocar uma base militar aqui, ó, nesse território aqui que é a Turquia, ele iria fazer, que está do ladinho da União Soviética, né? Então, eles decidiam, a partir dos países da sua influência, aonde seria aí
as suas bases militares. E isso aconteceu, né? Aconteceu de mísseis estarem em Cuba voltado para os Estados Unidos. Aconteceu de mísseis americanos estarem na Turquia voltado para a União Soviética, né? Então isso é outra história. Vocês podem pesquisar que a gente tem uma crise dos mísseis aí, né? Coloquem lá, crise dos mísseis, que vocês vão ver esse fato aí. Quase chegamos aí a uma terceira guerra mundial, né? Por causa desse momento de tensão aí da Guerra Fria. Mas vamos da Alemanha agora, né? A Alemanha, ela, pós-guerra, ela foi dividida entre os países que ganharam a guerra. Eu coloquei aqui para vocês um mapa, quer dizer, o nosso mapa da nossa página aqui, a gente tem um mapa dividido em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, né? Vamos entender melhor. Por quê? A Alemanha Ocidental está dividida entre a França, Inglaterra e Estados Unidos, que foram os três aí que estavam na guerra. E também a União Soviética. Então, o lado ocidental ficou conhecido aí como República Federal da Alemanha, RFA. E o lado oriental, República Democrática Alemã, RDA, né? Então, a gente tem uma divisão. Por que essa divisão? Porque a Alemanha foi assim, provocou a Primeira Guerra, provocou a Segunda Guerra. Então, os países aliados resolveram aí, por bem, não manter um governo alemão, com medo aí do seu nacionalismo crescer novamente, né? Então, aqui a gente tem o mapa da Alemanha. Aqui a parte ocidental e o vermelho a parte oriental. Mas vamos ver, essa parte aqui é da União Soviética, esta parte verde é da Inglaterra, a parte azul é da França e a parte laranja é dos Estados Unidos. Mas a gente tem também uma divisão da capital, que é essa projeção aqui. A capital também foi dividida entre os quatro. Por isso, a gente tem uma divisão interna, né, de Berlim entre capitalismo e socialismo. Aqui Berlim, né? Aquela projeção da imagem anterior está aqui, crescida, vamos dizer assim, né? Zona de influência francesa, zona de influência inglesa, zona de influência americana. E nesse lado aqui, a zona de influência soviética. Isso aqui é a capital, é Berlim. Aqui tem um portãozinho, né? É o portão de Hamburgo. Acho que é isso. Que é a porta de entrada, né? Para um e para outro. E aqui na capital havia assim, como a parte ocidental ela quer aí fazer a reconstrução, né, do país, começa a ter trabalho, começa a ter muito trabalho na parte aí ocidental. Então, o pessoal que está na parte oriental começa a se transferir para a parte ocidental, porque tem trabalho, né? O capitalismo tem trabalho. Então, para que as pessoas não transitassem entre os dois lados de Berlim, né? Em 1961 foi construído um muro cercando o setor capitalista. Essa construção representava materialmente a divisão da Guerra Fria, né? E como eu falei lá no início, o muro é considerado aí o símbolo da Guerra Fria, né? O símbolo desse conflito ideológico. Então, o muro, ele ficou aí em pé, dividindo a capital Berlim por 28 anos. Às vezes, aconteceu de famílias morar de um lado e o restante da família morar de outro, e eles não se viam, não podiam atravessar o muro. Então, separando famílias, dificultando a vida dos moradores, que antes da sua construção costumava transitar livremente pela cidade. Então, aí, por que não pode, né? Porque o socialismo não quer perder as pessoas que estão ali. E há uma vigilância, né? A vigilância era do lado socialista.
capitalismo é livre mercado, livre concorrência. O socialismo é mais fechado, o Estado controla tudo. Então, a vigilância era constante de quem tentasse atravessá-lo. Poderia até ser preso ou até mesmo morto. Vamos ver algumas outras imagens do muro. Aqui a gente tem como era, né, mais ou menos o esquema do muro. Aqui tem um muro de concreto, aqui tem guardas, tem uma cerca elétrica, tem postes de iluminação, tem areia, tem tem barreira com aço e ainda tem uma torre de operação, né? Aqui que é um muro de concreto também, né? Então, não é só um muro que separa um lugar do outro. Entre dois muros, um muro aqui e um muro aqui. E entre esse muro tem até um fosso com água, né? Tem muita vigilância. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver histórias de pessoas que tentaram pular esse muro de diversas formas. Aqui tem um balão. Ele tentou passar pelo muro com um balão, né? E outros que cavaram túneis, aqui túneis que foram escavados para poder passar, né? Aqui tem os guardas no alto do muro, olha os arames farpados, então a segurança era um lugar de segurança máxima, né? Então a Alemanha está aqui, né? A Alemanha ocidental era atrativa porque era capitalismo e a Alemanha oriental se fechou ali, né? E não permitia com que os seus moradores, as pessoas que morassem desse lado da Alemanha, ultrapassassem para o outro lado. Essa história vai acabar aí em 1989, né? Então, mas por enquanto nós estamos aí no auge da Guerra Fria, né? Ele foi construído a partir de 1961 e durou aí por 28 anos. Vamos continuar aí na próxima página. Essas disputas ideológicas vai chegar aí a parte cultural e também a parte de armamentos, né? Havia aí a difusão de propagandas desses regimes com aspectos positivos, mas também quer mostrar a superioridade bélica, né? O desenvolvimento tecnológico da indústria bélica foi muito desenvolvido. E aí as armas atômicas, né? Aqui nessas duas páginas tem um infográfico aí, né? Que é onde os Estados Unidos desenvolve o projeto Manhattan, que a gente na questão da bomba atômica, né? Para produzir a bomba atômica, os Estados Unidos cria a Agência Central de Inteligência, que é a CIA, que existe até hoje. Em 54 é a vez da Rússia criar aí essa central de inteligência. Os soviéticos colocam o primeiro satélite em órbita em 57. Em 58, os Estados Unidos cria a NASA. Por quê? Porque a Rússia, a União Soviética, levou um satélite para o espaço. Então, os Estados Unidos não podem ficar atrás. Cria a NASA. Em 62, a gente tem a crise dos mísseis, foi o que eu falei para vocês lá, né? Os Estados Unidos e a União Soviética instalam mísseis em suas bases militares na Turquia e em Cuba. Gera um clima de apreensão aí, ó, e talvez um ataque. E em 68, os Estados Unidos e a União Soviética assinam o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Não vamos fazer mais armas nucleares. Em 69, pela primeira vez na história, uma astronave chega à Lua. Os Estados Unidos. Um colocou o satélite em órbita, o outro pisou na Lua. E, como eu falei para vocês, em 1939 ocorre a queda do Muro de Berlim. Então, esses são os principais acontecimentos aí da Guerra Fria. E, a partir daí, a gente tem os movimentos de contracultura. Quem não quer grupos que estão contra toda essa ideologia que está no mundo, né? Jovens
quer viver uma vida alternativa através da música, do rock and roll, paz e amor, né, que é o movimento hippie, e também pela igualdade de direitos civis. Martin Luther King, ele vai lutar aí pelo fim da discriminação, pelo fim da discriminação do negro nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos tinha ônibus para negro, ônibus para branco, escola para negro, escola para branco, bar de negro, bar de branco, banheiro de negro, banheiro de branco, bebedouro de negro, bebedouro de branco. Então, acontece uma luta pela igualdade. Em 63, ele vai liderar uma marcha aí de 250 mil participantes, que vai ficar muito famosa na história, porém, ele vai ser assassinado em 68 aí, mas a sua inspiração, né, pelo que ele lutava, não morreu. Na outra página, a gente tem a criação do Estado de Israel. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial foram mortos aí mais ou menos 6 milhões de judeus. E eles não tinham um lugar para ficar, né? Eles não tinham uma nação. Então foi criado a Palestina, na região da Palestina foi criado Israel com capital em Jerusalém. Então, tem apenas um problema, né? Essa região já estava sendo habitada pelos muçulmanos, pelos árabes. Então, tem vamos dizer assim, tem um conflito de terras que até hoje acontece aí nesta região. Mas isso foi criado pela ONU para poder aí resolver o problema da nação que estava aí pelo mundo, habitando outros países, e chegou a ser vítimas aí da Segunda Guerra Mundial no Holocausto. A Guerra Fria, ela não vai ser assim um embate de conflitos com o exército, né? Mas a gente já sabe que é por área de influência. Então, aqui, nessa continuação, a gente tem dois exemplos, que foi a China e Cuba. China vai ter aí uma revolução chinesa no Partido Comunista, que irá crescer na China com um líder chamado Mao Tse-tung. Né? O Partido Comunista, ele vai ser bastante perseguido, mas finalmente em 49, após uma vitória militar, o grupo dos comunistas conquistou a cidade de Pequim e foi instaurado o regime socialista chinês, liderado aí por Mao Tse-tung. Ele vai fazer uma revolução cultural aí, organizando o modo de vida das pessoas de acordo com o socialismo, né? Evitando, olha o que está no final aqui, para evitar a restauração do capitalismo, né? Então, essa é a China. Outro país que eu já mostrei lá no mapa de influência socialista é Cuba. Cuba tinha o apoio dos Estados Unidos, alinhado aos interesses estadunidenses em 1950. Mas a partir da liderança de Fidel Castro, acontece uma revolução socialista em Cuba. Em janeiro de 1959, com o apoio de grande parte da população, eles tomaram a capital de Cuba, que se chama Havana, e assumiram aí o poder no país. Tem início a chamada aí a Revolução Cubana. E as primeiras medidas, a gente já sabe, estatizar bancos e empresas e promover a reforma agrária. Então, ficaram socialistas em Cuba. Só que os Estados Unidos não ficaram assim tão satisfeitos, isso prejudica o que eles vão fazer. Até porque isso prejudicaria os grandes proprietários de terra. Que vão aí se aliar aos Estados Unidos também. Então, vai acontecer aí o que a gente chama de embargo econômico, né? O embargo econômico quer dizer, neste caso, bloqueio das relações comerciais entre os países. Né? Então, desde o momento da Revolução Cubana, Cuba tem um embargo econômico. Né? Mesmo assim, Cuba
faz aí uma relação estreita com a União Soviética, estabelecendo seu país como parte da área de influência soviética. E Cuba aí é vizinho aí dos Estados Unidos, né? Esse embargo econômico vai fazer com que Cuba não desenvolva seu capitalismo e continue ainda com características bem antigas aí da década de 60 até os dias de hoje. Seus carros, suas construções, né, não teve desenvolvimento. Por quê? Porque são socialistas. Então, agora nós vamos fazer as nossas atividades.